minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Vamos lá. Pode dar início. Glória a Deus, né? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele está nos dando, né? E hoje é noite de festa, né? Cada Amém. sexta que nós estamos aqui reunidos é uma festa, né? E tudo para o nosso Deus. Agradeço o Senhor por esse dia e por tudo e por todos também, né? Por uma semana também abençoada que o Senhor nos concedeu, né? E hoje é noite de louvarmos ao Senhor, agradecer as bênçãos, as maravilhas que Ele tem nos dado, tem feito em nosso meio. Eu gostaria de deixar para todos aqui o Salmo 100. Eu vou ler aqui rapidinho. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos... Peraí, porque eu estou sem óculos, meu amado. Eu quero enxergar à noite. Que nos fez povos seus e ovelha para o seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e... Peraí, aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Tem que mandar fazer o óculos, gente. E voz de júbilo. Com voz de júbilo, louvando e bendizendo ao seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade de geração em geração. Então, aqui esse salmo nos fala que devemos louvar o Senhor, né? Então, todos que têm fôlego, louvem o Senhor. E hoje é noite de festa, né? Só de estarmos aqui todos reunidos, tem sido, assim, uma alegria muito grande em meu coração, e eu creio no coração de cada um, né? Então, devemos, essa noite, louvar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito e tem nos dado, né? Fechamos nossos olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, mais uma vez, por mais uma semana, Senhor, na tua presença. Oh, Deus, eu louvo o Senhor pelo teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça e o teu amor, porque tu és Deus e não há outro além de ti. Eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo. Cuida de cada um nesta noite, Senhor. Desde o louvor, meu Pai, a palavra, Senhor, os pedidos de oração que serão feitos. Que tu cuide de cada um, meu Deus. Eu te louvo por tudo, Pai. Mais uma vez, eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém me ligando, só um momento. Rebeca? Vamos pro louvor. Vamos. Boa noite de novo. Nesse momento vamos começar a louvar o nome do Senhor. Eu tô sem notebook, então não tenho como colocar a música. Então vai na voz mesmo. Amém? Então vamos fechar os olhos agora. Que o nosso coração ele venha estar voltado a adorar Amém. ao Senhor essa noite. E que venhamos estar com os nossos pensamentos elevados somente nele. Amém, Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Amém, Jesus. Vem com cura e todo o seu poder.
vem manifestar os seus sinais. Amém, Jesus. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar hoje aqui. Com seus olhos venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Amém. Amém. Glória a Deus, Camila. Maravilhoso. Oi, Livaldir. Seja bem-vinda. Tá no mudo, Lio. Eu estou dizendo, desculpem o atraso, mas eu estava falando com Rosana, lá de São Paulo, e aí desligava e ela conversava e conversava. Agora que eu consegui parar. Desculpe. Vamos ouvir agora o Tiago Guedes, né? Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus. Deixa eu colocar aqui. Você consegue escutar? No fundo. Ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Estar assentado no trono
ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que o nome dele seja exaltado sempre no nosso meio. Que o Espírito Santo venha sempre ser o princípio de nossas vidas. Que o Espírito Santo continue sempre colocando em nós a sede por ele. Que venhamos sempre exaltar e glorificar o nome dele mais e mais. Que o Espírito Santo venha ser o primórdio de nossas vidas. Que venhamos exaltar, que venhamos sempre colocar a presença dele no nosso meio. Que venhamos invocar cada vez mais o nome dele, em tempos difíceis, em tempos de luta. Que o Espírito Santo venha mover dentro de nós. Oh, glórias e glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glórias e glórias a Deus. Oh, aleluia. Que venhamos ansiar mais e mais pela presença dele. Oh, aleluia. Para que te adoremos e juntamente com as hostes celestiais cantemos da tua misericórdia, tua bondade e do teu amor sem fim. Toda honra e glória pertencem a ti. Só tu és digno, ó Deus, todo poderoso. Glórias e glórias a ti, Deus. Estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra,
seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Ô, Tiago, você trouxe aí boas memórias com essa música, viu? Essa do fundo do baú que traz boas memórias. Foi uma bênção, viu, Tiago? Você e Camila foram maravilhosos louvores, viu? Deus abençoe grandemente. Amém. Pastora Ana. Não estou conseguindo. Palavra, pastora Ana. Graça e paz, irmã, amados irmãos. Amém. Para a nossa alimentação espiritual, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, verso de 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas, de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os vossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como as aves, tanto de répteis, como a de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. O livro de Tiago é um livro com muitas lições sobre o comportamento cristão. O capítulo 3, de 1 a 12, nos fala sobre a importância de controlar a língua. No capítulo 3, versículo 6, diz que a língua é um fogo que se espalha rapidamente. Por isto, que precisa ser controlada para evitar problemas em nossa vida. Uma palavra falada sem pensar pode machucar muito e será difícil ser consertada, mesmo pedindo desculpa e perdão, pois permanece a cicatriz. Em Salmo 34:13, diz assim: guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. O cristão tem que tomar cuidado com a língua, pois não se deve julgar ninguém. Veja o que diz em Mateus 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não deve mentir. Veja Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que a ouvem. O verdadeiro cristão tem que cuidar da língua e boca, controlando as palavras, pois estes órgãos procedem bênção ou maldição, para não sujarmos a nossa vida espiritual. Irmãos, tem momentos que precisamos ficar calados, como dizem em Provérbio 17, 27 e 28. Provérbios. 17, 27 e 28. Retenha suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Também vamos ler em Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca, preserva a sua vida, mas o que muitos abre os seus lábios, traz sobre si a ruínas. Vamos também ver Provérbios 21, 23. 21 e 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias a sua alma. Que nossa boca só saia palavras de vida e não de morte. Vamos ler 1 Pedro 3:10. Porque
Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. E para encerrar esta reflexão, vou ler o Salmo 120, verso 2. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém, dona Ana. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi Glória a um Deus. salmo que eu não peguei aqui. Qual foi o último salmo? O último foi Salmo 120 quanto, Tiana? 121. 2. 120. 122. 2. Certo. 122, né? 120, versículo 2. 120, versículo 2. Isso. Pronto. É tão importante, né, dona Ana? A senhora fez praticamente assim uma pregação textual, né, pegando vários textos da Bíblia e foram textos tão importantes para a nossa vida como cristão, a nossa língua, né? Há poder nas palavras, naquilo que nós falamos. Nós que, por exemplo, aquilo que nós proferimos, quando a senhora estava ministrando, a primeira coisa que me veio na mente foi de um filho de um colega meu, lá da empresa. Ele acho que já tinha alguns problemas que ele já vinha sofrendo com o pai, né? O pai dele, eu acho que já fazia com que ele fosse uma pessoa sofrida. Então, teve uma certa vez de que ele tirou uma nota boa na escola, e aí ele, conversando comigo, ele chegou e disse que quando ele falou com o pai, ele veio todo entusiasmado, alegre, e falando com o pai, meu pai, a nota que eu tirei nota boa e tudo, e o pai virou para ele naquela grosseria, naquela maneira tão áspera, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas foi de uma maneira bem que machucou ele bastante. E ele me disse que ele ficou bastante triste, e ele já vinha sofrendo com o pai várias coisas que o pai falava com ele através de palavras que vinham machucando ele. Um certo dia, esse rapaz, ele é filho de um colega meu lá da empresa. Ele estava trabalhando na contratada e esse colega meu era funcionário da empresa mesmo. E um certo dia ele estava fazendo um trabalho em altura. De repente ele aparece lá no laboratório, o semblante dele todo transtornado, diferente. Eu digo, rapaz, você tá com algum problema? Ele virou para mim e disse, Almiro, aquelas palavras que meu pai me falou ontem, ela tem me incomodado muito. E aí ele suava, o semblante dele totalmente diferente, meio trêmulo. Eu virei para ele e disse, rapaz, você estava fazendo trabalho em altura. Ele estava trabalhando num silo lá na empresa, na área industrial. Trabalho em altura, muito perigoso. Eu disse a ele, faça o seguinte, peça ao seu supervisor, converse com ele de que você não está bem, que você precisa sair agora. E aconselhei a ele, conversei com ele, e ele foi e conversou com o supervisor dele. Sabe quando foi que esse rapaz voltou? Ele voltou ao trabalho depois de 1 ano. Ele ficou sendo acompanhado por um psicólogo. Então, por quê? Por causa de palavras que foram ditas para ele e que o feriu. Então, por isso que nós, principalmente nós, que já conhecemos a palavra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que nós falamos para os nossos filhos, para nossas esposas, e vice-versa também, a esposa para com o esposo, né? E de um modo geral, como é que estão sendo aquilo que a gente fala, são palavras que estão edificando as outras vidas. Então foi muito importante, viu? Esse tema que a senhora trouxe aí, esses versículos, esses textos que foram lidos, foi de grande importância, porque nos alerta a nós termos cuidado com a nossa língua, daquilo que nós falamos, viu? Tá de parabéns, dona Ana. Uma benção. Dona Ana, parabéns, foi muito edificante a palavra, e é um tema que fala muito conosco, né? Para a gente estar muito vigilante. E como
foi dito aqui sobre o órgão que é tão pequeno, mas que realmente traz tanto dano na vida da pessoa, que é a língua, né? E como a palavra de Deus está aqui, está falando aí no 3:10, que está falando, né? De uma só boca procede bênção e maldição. Então, que nós possamos ver o nível que é a nossa fala, né? Porque aqui a palavra de Deus está dizendo que da boca procede bênção e maldição. Que sejamos sábios para usar essa boca para abençoar, né? Antes da gente conhecer a palavra, geralmente as pessoas falam o quê? Rogar praga. A pessoa não entende o que é isso, rogar praga. Mas esse negócio de rogar praga é a maldição. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, da nossa boca sai bênção ou maldição. Então, por que nós temos que ter esse cuidado, como a Almira falou agora, né? Em relação ao que estamos falando dentro do nosso lar, do que estamos falando, né, com a nossa família em geral, os amigos. O que está saindo da nossa boca? Está trazendo bênção para aquela outra pessoa, ou você, aos poucos, você está querendo, sutilmente, sem querer, querendo, jogar uma maldição em alguém? Olha, porque Deus é aquele que sonda os corações. Ele sabe a intensidade de cada um, a intenção do coração de cada um. Então, que sejamos sábios com o que estamos falando, para que nós sejamos sempre bênção para outra pessoa. Encontrar uma pessoa que às vezes está passando uma situação difícil, não vamos jogar um balde de água fria naquela pessoa. Vamos animar, levantar, né? Para aquela pessoa que nós estamos aqui para ser canal, para abençoar. E lembrando sempre que a nossa boca é para trazer bênção, né? Se me machucaram, dá vontade mesmo de dizer muita coisa, e a vingança, as coisas pertencem a Deus, porque tudo que o homem semeia, o homem vai colher. Deixe nas mãos do Senhor, mas faça a sua parte. Aprenda a dominar a sua língua e colocar bênçãos. Abençoe mesmo. Profetize bênção. Isso agrada a Deus, né, em primeiro lugar, e você vai se sentir bem com você própria. Que a pior coisa do mundo é a pessoa estar desejando o mal ao outro. E isso, principalmente quando você conhece a palavra de Deus. Mas você vai, de uma forma sorrateira, né, usar da sua língua, que em vez de trazer bênção, você está querendo prejudicar alguém. Então, que essa noite foi muito importante essa palavra, do cuidado que a gente deve ter a língua. Bênção não só para outro, para você própria, porque o negócio não é só os outros, não, até você próprio. Quando você diz eu não posso, eu não consigo, você está se amaldiçoando. Você pode, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus você pode todas as coisas, entendeu? Então, que sejamos sábios conosco mesmo, em aplicar as palavras para a nossa própria vida, para que possamos alcançar aquilo que Deus tem, os propósitos de Deus se cumprem em nossas vidas. Tá? Foi, assim, maravilhoso a sua pregação, Ana. Foi muito surpreendente. Vou deixar falar. Foi curtinho, que aí a gente tem um tempinho todo mundo de falar, né? Foi uma bênção. Eu passo para outra pessoa. Que Deus abençoe a cada um. Dona Ana, Deus te abençoe grandemente, viu, guerreira? Amém. Como é tão maravilhoso a gente ver assim o Senhor usar uma pessoa já assim, que já está numa certa idade, né? Mas ser tão sábia desse Deus lhe dá tanta sabedoria. Parabéns mesmo, estou feliz por tua vida. Seja sempre essa mulher assim, firme e forte no Senhor, viu? Deus te abençoe grandemente. Essa palavra foi uma palavra muito maravilhosa, que o Espírito Santo te usou para trazer para nós, né? E para que possamos, já foi falado, né, como a Nalva também já falou, que possamos vigiar mais ao abrir a nossa boca, né? Que este órgão que nós temos aqui na nossa boca é uma coisa muito importante que Deus nos deu, né? Eu fico imaginando a pessoa que é mudo, que não pode falar, né? E a gente tem essa honra, né? Essa coisa tão maravilhosa de abrir a nossa boca e podermos falar das maravilhas do nosso Deus, com esse simples pequeno órgão que nós temos em nosso corpo, né? Devemos honrar muito ao Senhor por ele e vigiarmos, porque existe um momento em nossas vidas que
Se a gente não estiver firme mesmo, em vigiar no Senhor, a gente fala coisas que a gente nem percebe. Então, a língua, ela é uma parte do nosso corpo que ela pode, às vezes, nos amaldiçoar mais do que abençoar, né? Então, para que possamos estar sempre contentes com o nosso Deus, pedindo a Ele a misericórdia, para que quando abrimos a nossa boca, viemos falar palavras que venham edificar a todos, né? Eu estou feliz por essa mensagem, foi muito importante. Que Deus abençoe, viu? Amém. Uma bênção, dona Ana, essa palavra. Deus abençoe a senhora, muito edificante. E é tão bonito ver como uma palavra, a gente não precisa adicionar coisas à palavra, né? A palavra, por si só, ela vai se complementando. Você simplesmente foi trazendo versículos que complementavam os outros e foi muito edificante para a nossa vida. E a palavra de Deus é assim, é rica, né? Em sabedoria para nossas vidas. E essa questão das nossas palavras, né? Da nossa boca, do bom uso da nossa boca, geralmente toca muito, porque é um órgão tão pequeno, né? Mas que é tão poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. E aí é bom a gente trazer à memória, né? Esse poder que a boca tem, tentar frear a língua, né? Seja controlando as murmurações, seja controlando os julgamentos, né? Ainda que esteja na mente, a gente deixar de falar é importante, né? Porque a gente pelo menos se permite observar mais a situação para rever até aquele julgamento que já foi concebido, né? E usar mais para elogiar, para abençoar, ser tardio no falar, né? Pronto para ouvir. Quando a gente ouve mais do que fala, a gente consegue analisar melhor as situações, consegue refletir melhor, né, sobre aquilo que está sendo dito e sobre si mesmo, né? Fazer uma autorreflexão. De repente, a gente está sendo afrontado em determinado momento e a nossa primeira reação pode ser tentar se defender, tentar argumentar, mas se a gente para, se aquieta, ouve, e às vezes não fala nada, aquilo ali às vezes é melhor tanto para a gente quanto para o outro. Porque às vezes no calor da emoção a gente pode acabar ferindo, machucando e usando a língua, né, a boca de uma forma muito negativa. A gente não precisa estar se defendendo, né? Deus, ele sabe, conhece nosso coração. E essa palavra é realmente abençoada. E como a senhora mesmo trouxe lá em Provérbios, né, fala que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então, isso mostra o quanto, né, é sábio a gente ser tardio mesmo no falar, né? Estar pronto para ouvir. Isso, estar pronto para ouvir, tardio para falar, é uma das coisas, né, que faz a gente desenvolver essa sabedoria, né? Tá tardio para falar. Tô ouvindo. Uma benção a palavra, realmente, dona Ana. A gente estava comentando aqui, né? Realmente aquilo que o Lori falou, né? Não tem muito o que dizer. Esse é o tipo de assunto que a própria palavra já fala por si, como o Lori comentou. Ela falou assim das questões aqui, pontuou das questões que foram faladas, assim, da gente ouvir mais, né? Mas a senhora citou muito bem também passagens que falam da qualidade do que se fala, né? Do que o cristão, principalmente o cristão, né? Tem que falar, assim, e principalmente aqueles que falam muito como eu, a gente tem que se policiar mais ainda, dobrado, né? Porque às vezes a pessoa que é bem mais temperamental ou que fala muito, qualquer vacilo fala alguma coisa que não deve, que pode machucar alguém, né? Que pode não edificar alguém, né? Tudo como foi falado aqui na passagem, né? No versículo, que a gente use palavras que edifiquem os outros, né? E eu lembrei aqui, né, de algumas pessoas que eu conheço, em alguns momentos até eu mesma, né? Tem pessoas que se gloriam, né? Assim, que eu falo mesmo. Quando dá vontade de falar, eu falo mesmo. E pronto, eu sou dessas, vou na lata e falo. Mas esse falar mesmo, às vezes, é fora de contexto. Às vezes é porque a pessoa está incomodada com o jeito de ser da outra. E fala mesmo não é no sentido de edificar, é no sentido de satisfazer o próprio ego, de falar. E muitas vezes fere a pessoa, não acrescenta em nada, acaba trazendo situações desconfortáveis. Então, é importante que a gente seja verdadeiro, é importante que a gente seja sincero, mas aquilo que a gente fala tem que ter um propósito. E se o propósito está em nós mesmos, talvez esse propósito não seja um propósito tão bom, né? Tão edificante. Então, a gente deve avaliar também aquilo que a gente fala.
Você vai deixar de ser verdadeiro se você não falar aquilo? Você vai deixar de ser sincero se você não falar aquilo? Ou você vai estar simplesmente deixando de emitir um ponto de vista seu que não necessariamente é da conta do outro? Então, é muito importante mesmo a gente pensar naquilo que a gente fala, né? No quanto que o que a gente fala vai edificar ou não a vida do outro. Aquilo que a gente pode guardar para a gente guarda, né? Se não trouxer edificação, às vezes não vale a pena a gente falar. Amém. Amém. Eu queria... Meu Deus. Quem saiu, viu? Foi excelente a mensagem. E a irmã aí pontuou todos os versículos bíblicos alusivos a esse órgão tão importante que nós temos. Eu gostaria de enfatizar Provérbios, que foi dito já, 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito, abre os seus lábios para a perturbação. Foi muito importante isso, que nós reflitamos muito acerca daquilo que externamos, né? É aquela questão, aquele conselho de Deus, aquela recomendação que ele dá, né? Sejamos tardios no falar, né? E, como é que diz? Esqueci a palavra. Tardios. E prontos para ouvir. E prontos para ouvir. É como Cristo dizia, dê seu ouvido a todos e sua voz a poucos, né? Eu achei muito relevante tudo isso que foi dito. Parabéns, dona Ana. Dona Ana, não, irmã Ana, né? A pastora Ana. Pastora, não. Sim, pela fé, vamos profetizar. Essas que negam assim é que Jesus pega de jeito. Vamos ouvir aí, Emanuele, Tiago, Adriano aí. Não tinha melhor pessoa, né, para trazer essa palavra do que Dona Ana, né? Uma mulher que fala com mansidão, que escuta muito. Então, realmente, essa palavra veio de Deus, ela foi usada por Deus para trazer para todos nós, né? Como exemplo. E como todos aí já falaram e tudo, eu acho que isso do falar é um dos grandes testemunhos de nós como cristãos, né? Porque as pessoas, elas observam muito o nosso jeito de agir e o nosso jeito de falar. Então, a gente como cristãos, a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente fala. Porque, mesmo que não pareça, as pessoas estão observando o tempo todo. Eu mesmo tenho que aprender também a policiar, como diz Adriano, falo muito. Mas, assim, as pessoas todo momento estão observando como é que a gente está falando, se a gente está falando com grosseria, se a gente está falando gritando, se a gente está falando mal das outras pessoas. Então, para a gente ser sal da terra e luz nesse mundo, a gente tem que ser a diferença. Então, a gente tem que ter muito cuidado no nosso falar, né? Que o nosso falar seja um falar vindo de Deus, que transmita às outras pessoas o Deus em nossa vida. Então, dona Ana, a senhora está de parabéns, essa palavra realmente falou muito aos nossos corações, falou muito ao meu coração, e foi uma palavra abençoada. Realmente, dona Ana, como todos falaram aqui, né, anteriormente, a palavra realmente foi muito abençoada, e assim, nós temos que ter realmente muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Até porque existem situações em que a gente pode se direcionar para uma determinada pessoa e tecer a ela inúmeros elogios, inúmeras palavras edificantes, mas pode acontecer de, em uma situação, a gente proferir uma palavra apenas que seja adversa, que não seja edificante e que esse direcionamento negativo possa marcar mais determinada pessoa do que todos os elogios, todas as palavras edificantes que foram feitas anteriormente a ela, né? Então, nós temos que nos policiar também muito em relação a isso e também, para reforçar, nós temos também que nos policiar no que a gente assiste, no que a gente lê, com quem a gente conversa, com quem a gente tem nosso relacionamento diário, né? Porque, querendo ou não, todo o meio
pode nos influenciar negativamente e aí, consequentemente, a gente pode estar tendo um mau comportamento até de forma meio que inconsciente, mas por influência do meio em que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Então, além da gente buscar a palavra, buscar ter mais entendimento, sabedoria, a gente também tem que se policiar nessas questões, com o que a gente anda, com o que a gente lê, tem que ter discernimento em todas essas áreas, né? Para poder a gente ter uma vida mais pura mesmo, né? Mais digna, conforme os ensinamentos de Jesus. Parabéns. Obrigada. Boa noite. Dona Ana, eu acho que essa palavra a senhora fez especialmente para mim. Eu que sou falastrão, falo muito. Tenho que medir um pouco minhas palavras, né? A senhora direcionou a palavra para mim. Você fala pouco. Eu tô brincando. Parabenizar a senhora. Tá me surpreendendo, viu? A voz, quando canta, e agora aí, pastora Dona Ana. E o senhor Arlindo também falou hoje muito bem, viu? É isso aí. Eu tô ligado aqui, viu, Arlindo? Eu e Nalva também aqui estavam admirados. Estou aqui admirado de Arlindo, viu? Glória a Deus. Deus está trabalhando mesmo, ele está saindo muito bem. Só para complementar só um pouquinho aqui, eu acho assim, Deus fez a gente com 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só. Acho que tem algum motivo para isso, né? Acho que a gente tem que ouvir mais, enxergar melhor e falar um pouquinho menos só. É verdade. É verdade. Dona Ana, queria parabenizar a senhora também, seu Arlindo, viu? Tiveram hoje uma explanação abençoada. As palavras hoje vieram realmente de Deus para nossa casa, para nossa família. Amém. E complementando também tudo que já foi dito, e concordo com tudo que foi dito, penso também que muitas das vezes a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, né? Às vezes o nosso coração está muito pesado e isso reflete no nosso falar. E eu acredito que muitas das nossas palavras e expressões que são feitas durante o nosso dia é fruto do que estamos sentindo no nosso interior. E independente da gente ter essa disciplina de controlar a língua, de saber do que dosar, do que falar, precisamos também tratar o nosso interior, tratar o nosso coração. Do que o meu coração tem estado cheio? Eu tenho tido muitas ansiedades, muitas desconfianças. Um casal, existe uma situação de traição, a esposa ou o marido guarda muito rancor e em algum momento exterioriza isso com palavras. Um pai com o filho apronta, o pai vai guardando aquilo, em algum momento machuca o filho com palavras. Então, eu acredito que interiormente, dentro da gente, existem muitas situações mal resolvidas que a gente precisa colocar diante de Deus e ir tratando para que o nosso controlar no falar seja uma maneira mais suave, mais tranquila, o Espírito Santo possa dominar a nossa boca, a gente possa de fato entregar. Porque muitas das vezes você pode até segurar a língua, mas o seu coração está tão amargurado, você está pecando da mesma maneira, você está sentindo ódio pela pessoa, mas você não exterioriza por palavras, mas por dentro você tem aquela sensação de explodir, de acabar com aquela pessoa. Então, foi um dos versículos que foi dito que dentro da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Nós que possuímos o Espírito Santo de Deus somos da água doce, a gente não pode sair exteriorizando sal em cima das pessoas, né? E se isso está acontecendo, está fugindo do nosso domínio próprio e controle, temos que olhar para dentro. Algo está errado dentro de nós, algo precisa ser tratado, talvez algum trauma, algo antigo, ou algo que você está vivenciando momentâneo de ansiedade, de temperamento que está aflorado. Às vezes, em mulheres, é muito comum acontecer temperamento hormonal, né, em algum período do mês, e aí a mulher fala demais ou grita demais e diz palavras que ofendem os outros. Então, assim, antes até mesmo de a gente se preocupar no falar, que tem que ser de fato algo que a gente tem que segurar a nossa língua, mas independente disso, não apenas trabalhar o falar, mas trabalhar o coração. Do que está cheio? O que o meu coração precisa estar cheio para eu exteriorizar amor?
para eu falar com amor, para eu falar com calma, para eu não machucar o outro, eu preciso primeiro me curar. Eu preciso primeiro tratar o que precisa ser resolvido. Se existe soberba dentro de mim, eu tenho que tirar, porque as minhas palavras vão sair com soberba. Se existe um orgulho interno, eu estou em cima do salto e ninguém me tira, isso vai ser exteriorizado com palavras em algum momento. Você pode até tentar se controlar, mas em algum momento a sua boca vai dizer o que o seu coração está cheio. Então, grande parte, ou às vezes a pessoa que tem o prazer em humilhar o próximo, né? Ver uma pessoa inferior, alguém inferior a você, um cargo inferior a você no trabalho, você faz questão, às vezes, de exteriorizar ou pisar naquela pessoa. Por que você está tratando daquela maneira? É simplesmente da boca para fora? Ai, meu Deus, eu tenho que controlar minha língua? Não. Às vezes você tem que tratar também o seu interior. E tratando esse interior, o Espírito Santo vai ter total domínio sobre você para controlar a sua língua ao você falar. Então, que a nossa boca, de fato, seja fonte de água doce, seja fonte de vida e não fonte de morte, seja fonte de cura e não fonte de cicatriz. Então, que Deus abençoe a nossa família, que fique essa reflexão aí, foi uma bênção. Deus abençoe a senhora e o senhor Arlindo. Um abraço. Amém. Dona Ana, parabéns pela palavra. Dura essa palavra, dona Ana. Dura foi essas palavras, mas são palavras que vêm para nos mudar, né? Que o Espírito Santo continue dirigindo e que venhamos cada vez mais pensar naquilo que a gente vem a falar, porque palavras lançadas não voltam, a gente sabe disso. A mesma palavra que tem um dom de vida, tem um dom de morte. Ou seja, quantas pessoas hoje que conhecemos que ou eram da igreja, ou de certa forma possuem algum problema, digamos, de sentimental, um problema, digamos, problema psíquico, que foram palavras lançadas, seja por pais, por pessoas que, no momento, não tiveram a sabedoria correta para falar, não é isso? E é um órgão tão pequeno, como a própria Bíblia fala lá em Tiago, mas que tem um poder tão grande, né? Talvez seja o órgão que tem o maior poder no nosso corpo, né? De transformação. Então, que venhamos pensar naquilo que venhamos falar, que venhamos a cada dia mais pedir ao Espírito Santo o próprio fruto dele, né? Que é de mansidão, o domínio próprio, que ele fala lá em Efésios. Então, que a cada dia mais que venhamos pedir para que o Espírito Santo venha nos dirigir, né? Da sabedoria, amansar a fera que existe dentro de nós, às vezes, né? E é isso. A própria palavra lá fala em Provérbios também, que se não me engano é o 6, que 7 coisas o Senhor fala lá, 6 ele odeia e a 7ª ele abomina, que é a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, olha o poder que a língua tem, que o Senhor abomina. Também fala da questão das mentiras, os mentirosos não herdarão o reino de Deus, das falsas testemunhas. Ou seja, a língua tem um poder enorme de morte, mas que venhamos utilizar ela para a vida, para vivificar o espírito de uma pessoa que esteja precisando, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parabéns, dona Ana. Amém. Vamos aos pedidos, né, de orações. Então, já chegou. Podem falar aqui que Manoel vai anotar. Dizem sempre que eu volto sempre para olhar se luz está acesa, se janela está aberta, se fogo está aceso. Aí ontem, quando Larissa ligou, eu adiantei a comida cedo, porque Júlio César ia ficar aqui. Aí ela chegou aqui umas 9 horas, a comida estava quase pronta. Eu tinha colocado um grão de bico para cozinhar numa panela uma panela de pressão pequena, né? Aí, antes de Larissa chegar, eu verifiquei, estava meio durinho. Eu aí peguei, coloquei uma água para ferver para adiantar o arroz. E coloquei água no grão de bico e tampei a panela e fechei e coloquei no fogo. Aí Larissa ligou. Minha mãe, eu já estou aqui embaixo. O que é que eu fiz? Não olhei mais nada. Eu já tinha fechado a recomendação de Lorena. Minha mãe, olhe tudo antes. Eu já tinha olhado a janela, a luz, não deixei nada. Aí fechei a porta da cozinha, saí. A panela ficou no fogo, uma caneca assim, inox, pelo meio de água, e a panela com pouca água, que era só para amolecer um pouquinho o grão de bico. Aí eu fui na loja com Larissa, aí até estacionar, entrar na loja, ficamos mais ou menos umas 2 horas. Aí, quando eu voltei para casa,
Aí foi um monte de coisa que trouxe, aí colocou trouxe no elevador, colocou no chão. Aí eu cheguei junto da porta e digo, meu Deus, alguém deixou uma panela pegar, né? Tem a panela pegando em alguma casa. Quando eu abro a porta, a panela de pressão no fogo, o fogo aceso, a outra panela que eu deixei fervendo a água no fogo, a água da panela secou, a panela de pressão, meu Deus, ficou fritando, sabe? Eu coloquei umas calabresas dentro, a calabresa ficou fritinha e não queimou. Não. Olha, Deus foi grandioso, viu? Uma panela a pressão no fogo por 2 horas. Eu digo, meu Deus, eu fiquei tremendo, sabe? Pelo que podia ter acontecido, né? Um acidente grande, explodir a panela, pega fogo, e 2 horas nós ficamos fora de casa. Mas meu coração, eu digo, meu Deus, Deus nos protege a todo momento, viu? Eu fiquei foi um livramento grande. A panela, quando eu peguei a panela, coloquei assim em cima da pia, começou a pular do jeito que ela estava, com o calor condensado, né? Aí tirei a caneca, chegava a estar branco por dentro, botei na pia, aí coloquei um pano embaixo, o pano ficou a roda preta, sabe? Aí esperei, não meti logo na água, depois eu coloquei na água. Quando eu abri, foi a minha surpresa. Criou aquela crosta, como se tivesse, como é que se diz, apenas pegando a panela. E era para ter pegado fogo, porque eu coloquei um pouquinho de água, a panela pequena. Foi Deus mesmo, foi livramento. Foi livramento de Deus mesmo, viu? Foi cuidado de Deus. E eu peguei, assim, eu me policiando. Não, eu já fechei tudo. Nem olhei para o fogo, fechei a porta da cozinha e saí. Nem se eu tivesse saído pela cozinha, eu saí pela sala. Olha. Mas Deus é nessa hora que a gente vê o cuidado de Deus com todo o cuidado, como ele